tema de hoje é a voz da genética no processo de aumento de peso ou aumento de gordura corporal. Esse tema a gente inicia com uma pergunta relativamente simples, porém bastante complexa no sentido da resposta. Qual é o percentual de contribuição do componente genético para a propensão a engordar ou aumentar o peso entre as pessoas? Bom, para responder essa pergunta, que já foi respondida há mais de 30 anos, um autor chamado Claude Bouchard, em 1990, publicou um artigo muito interessante. Esse artigo, para você ter uma ideia da dimensão metodológica desse artigo, tenta lembrar se você conhece 12 pares de gêmeos homozigotos, gêmeos idênticos. Bem capaz de, ao longo da nossa vida, a gente não ter tido contato com 12 pares. Pois é. Esse autor ele conseguiu não só reunir 12 pares de gêmeos homozigotos, como confiná-los por 4 meses. 120 dias ele manteve 12 pares de gêmeos idênticos masculinos num confinamento, sendo que nos 20 primeiros dias ele fez, dentre as várias medições, ele mediu a quantidade de calorias que cada um dos gêmeos precisava para se manter em repouso. Obviamente que tem uma média, que esse valor vai variando. Ele calculou essa média e a partir daí, nos outros 100 dias, olha que interessante, ele fornecia 1.000 calorias a mais a cada dia, durante 6 dias consecutivos. No 7º dia, ele fornecia o basal. Mais 6 dias, 1.000 calorias a mais, no 7º, basal. Seguindo 100 dias, como eu falei, então ele deu 84 dias o fornecimento de 1.000 calorias a mais. Bom, final dos 100 dias, 84 vezes 1.000, essas pessoas ingeriram 84.000 calorias a mais do que precisavam para estar em repouso, que foi o ambiente de confinamento. Tinha um exercício diário, mas era algo quase relevante para a computação toda desse compêndio de energia. Pela fisiologia clássica, cada 7,7 quilocalorias que eu tenho de superávit, que eu faço a ingestão superior ao que eu preciso para me manter em repouso, em tese eu aumentaria 1 grama. Bom, se eu tenho 84.000 quilocalorias fornecidas a mais, a primeira pergunta é: quantos quilos em média que esse grupo aumentou? Pelo valor estabelecido pela fisiologia clássica, deveria aumentar em torno de 10,9 kg. A primeira relativa surpresa desse estudo foi que o aumento médio desses 24 indivíduos não foi em torno de 11 quilos, foi bem menos, foi 8,1 quilos de aumento na massa corporal depois dos 100 dias. A segunda informação muito relevante é que o gêmeo desses 24, que aumentou menos quilos de massa corporal, ele aumentou 4,3 kg. Curiosamente, o gêmeo que aumentou mais, aumentou 13,3 kg, ou seja, são mais um pouco, ou exatamente 3 vezes mais aumento de massa corporal para a mesma dieta oferecida a mais do que o repouso. Então, a discrepância foi de 200% mais aumento. Só que a pergunta crucial desse estudo não foi só essa. A pergunta crucial foi, na verdade, tudo bem que um dos gêmeos engordou 4,3 kg, que engordou menos, e um dos indivíduos engordou 13,3 kg, que não foi o irmão desse gêmeo que engordou menos. Aí a pergunta é, apesar de ter muita variação entre as pessoas em relação à eficiência metabólica, vamos chamar assim, que é o que eu faço quando eu recebo 1.000 calorias a mais, eu e os diversos indivíduos que contêm ou são oriundos de componentes genéticos distintos. Mas a pergunta é, e o irmão do gêmeo que engordou 4,3 e o irmão do gêmeo que engordou 13,3? Eles engordaram magnitudes semelhantes, né? E isso foi o ápice ou objetivo maior do estudo. A ferramenta que usa para medir isso é uma ferramenta estatística chamada correlação. E essa correlação, ela é expressada num valor de R, a correlação deu 0,55. Esse valor de correlação, ele não só foi significativo, dizendo que realmente, apesar da discrepância de praticamente 3 vezes aí o aumento do menor para o maior incremento de peso, foi uma diferença muito grande, falando de 300% aumento
básico, né, o aumento inicial, ou o menor aumento. Além disso, ela mostrou que entre os gêmeos, entre os pares de gêmeos, os aumentos não eram muito distantes um dos outros, sobretudo distantes nessa magnitude. Então, o gêmeo que engordou 4.300, só para se ter uma ideia, o irmão dele engordou próximo a 7 quilos, mas teve gêmeo, por exemplo, que engordou próximo a 8 quilos e o irmão dele engordou tipo 8,3 kg. Então, como a gente não tem como ficar calculando, olhando par de gêmeo a par de gêmeos, a estatística nos fornece esse valor. Então, o valor de R foi 0,55 e isso pode ser convertido em percentual de influência desse componente controlado, que é o componente genético ou a carga genética. Quando eu faço essa operação, eu tenho uma variável, né, uma derivação chamada coeficiente de determinação, que toda vez que vocês lerem ou ouvirem que a genética ela é responsável por algo como 30% na diferença entre as pessoas no aumento de peso, certamente que essa informação ela é oriunda desse artigo, como eu falei, tem pouco mais de 30 anos de publicado, e é uma informação clássica porque na metodologia, juntar 24 indivíduos, que são 12 pares de gêmeos homozigotos, é uma tarefa nada fácil. Juntar e confinar durante 4 meses é quase impossível nos dias de hoje. Então foi um estudo clássico, pioneiro nessa temática, que trouxe para a comunidade científica uma informação muito importante, que além dos fatores diversos relativos à propensão das pessoas a se tornarem mais ou menos obesas ou aumentarem mais ou menos a sua massa corporal, o componente genético não só exerce uma influência, como a gente já sabe, inclusive, um número aproximado de percentual, né, uma taxa de influência do componente genético sobre o aumento de peso. Espero que tenha ficado claro, espero que o conteúdo também seja atrativo aí para grande parte das pessoas e comece a entender a diferença entre as pessoas com uma base um pouco mais sólida aí de informação científica.